Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós temos estudo. E o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre o Halloween. O Halloween foi sexta-feira, né, dia 31. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse evento. E nós vamos ver dentro da Bíblia se nós podemos participar ou não. É claro que nós não podemos participar, mas nós temos que provar na Bíblia para ter certeza mesmo. Nós temos que ter respaldo bíblico, certo? Então, assim, é um tipo de celebração popular. E o povo que comemora isso daí, a origem, né? Veio lá da Irlanda, Escócia, País de Gales, Inglaterra. Antigamente, milhares de anos atrás, não existia esse país chamado Inglaterra, nem Escócia, nem Irlanda, nem País de Gales. Eles eram um povo que o nome deles era celta, né? Os celtas que falam. E depois, bem anos depois, aí foi formando os países, né? Inglaterra, os países da Europa. Mas antes mesmo de ser país, eles eram um povo e eles eram celtas. E eles acreditavam que, assim, eles comemoravam a passagem do verão para o inverno. Nessa comemoração, aí era a época da colheita deles, né? Eles colhiam os alimentos e faziam aquela festa e tal, e agradeciam aos deuses, que eles não acreditavam em Jesus. Não sei se no meio deles tinha algum crente, eu não sei como funcionava, né? Aí tem que fazer um estudo mais a fundo para descobrir. Mas eles, no geral, assim, eles comemoravam, agradeciam aos deuses pela colheita e tal, tal, tal. E aí, eles ofereciam doces e tal, e acreditavam, assim, que os mortos, nessa passagem, né, do verão para o inverno, eles acreditavam que os mortos iriam regressar para visitar suas casas, onde as pessoas moravam. Então, a pessoa que morreu ia voltar, o espírito dela ia voltar para casa, ia assombrar, ia amaldiçoar, que não sei o quê. Então, eles faziam aquelas mesas, fazia doce, fazia comida e deixava ali, porque eles acreditavam que se quando chegasse aquela pessoa que morreu, o espírito dela voltasse, chegasse lá na casa e visse que tinha coisas gostosas e tal, e etc., aí ele não ia assombrar ninguém, ia comer e ir embora. Isso é comemorado lá no México, no Dia dos Mortos. Aqui no Brasil, no dia 1º, que é hoje, né, que é o dia que eu tô gravando esse estudo, comemora-se o Dia dos Mortos. Aqui no Brasil, o povo vai no cemitério, leva flores, né, em memória das pessoas que faleceram e tal, e volta para casa. Aí vai na igreja católica, faz a missa lá e pronto. E lá no México, as pessoas fazem uma festa também, que é comemorado o Dia de los Muertos, né? E aí eles fazem comida e faz um monte de coisa. Só que quem morreu não volta. Então, eles estão enganados, porque quem morreu, a Bíblia fala, né, que quando a pessoa morre, ela não pode voltar para a terra. E nem nós nós não temos, assim, acesso à pessoa que faleceu, entendeu? E o povo celta acreditava nisso, né? Então, vamos fazer aqui um banquete, porque se a pessoa que morreu voltar, as pessoas, né, vai ver que tem festa aqui, tá todo mundo recebendo com alegria. Aí eles faziam essas comidas e tal. E aí, a Igreja Católica, quem tomou esse evento, e eles celebram o culto aos mortos, né, véspera de Todos os Santos e tal, e tudo tá ligado à Igreja Católica também. Só que dentro da Bíblia nós vamos ver que não é pra gente ficar celebrando morto, não é pra gente ficar celebrando santo, não é pra fazer nada disso. Então vamos lá. Essa festa, Halloween, é de origem pagã.
E o que é pagã? E é um termo usado para se referir a tradições religiosas politeístas. O que é politeístas? É onde tem muitos deuses, né? Onde se adora muitos deuses. Nós somos de uma tradição monoteísta, que é um Deus só. E nós adoramos só a um Deus, certo? Que é o Deus que fez os céus e a terra. Ele fez tudo, tudo, tudo. Ah, tem o Deus do vento, o Deus do ar, né? Que nem na mitologia grega. Tem vários deuses, né? Tem o Deus chamado Zeus, tem Hera, tem Afrodite, Apolo, tem Atena. Então, é um tipo de religião politeísta. Na tradição indígena, tem o Deus do raio, o Deus lua, o Deus Tupã, não sei o que, né? E isso é um tipo de religião politeísta. No Egito também tem, e nas religiões orientais. Então, assim, eles são enganados, infelizmente. Eles não leem a Bíblia, não conhecem. Muitos até conhecem a Bíblia, mas eles não leem, acham que é mais um tipo de religião, né? Então, para eles, todo mundo é Deus, então vamos adorar todo mundo. Mas não é assim. Porque quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, e nós vamos ver isso, né, em Mateus capítulo 4, versículo 10, que fala assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então não tem que ficar adorando nenhum outro tipo de Deus, a não ser o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Então, esse povo celta, eles tinham lá a mitologia deles, e eles também, eles eram pagãos e adoravam vários deuses também. Então eles acreditavam em elfos, anões, acreditavam em fadas, em monstros. Inclusive tem o Thor lá, que todo mundo conhece, né? Que é um dos heróis da Marvel. É um deus que tem um martelo, e é um tipo de deus lá da mitologia nórdica. Todo mundo pensa que é dos Estados Unidos, mas não é. É da mitologia nórdica. Tem o Loki, deus Loki, que na verdade é um demônio, ele é o pai da mentira. E lá tá falando que esse Loki é o pai da mentira. E na Bíblia a gente vê que quem é o pai da mentira? É Satanás, não é verdade? Então eles inventam, gente, eles têm Odin também, esse Odin também é um tipo de deus da mitologia nórdica. Então, assim, tudo isso se chama paganismo, que faz parte da tradição politeísta. Então, esses celtas também acreditavam em anões, monstros, elfos, enfim. Então, vamos continuar aqui, voltando para o Halloween. Eu só falei a questão do paganismo para você entender o que é. Então vamos voltar. Vamos ver sobre os símbolos do Halloween, que o povo usa. Eles usam abóbora, que eles tiram a parte de dentro, né? Faz o desenho da boca, dos olhos e põe uma vela lá dentro. Uma lanterna, uma vela, enfim. Tem máscara, fantasia, esqueleto, fantasma, morcego e o gostosuras e travessuras. O gostosuras e travessuras é o seguinte: os povos antigos usavam máscara para espantar os maus espíritos, que, segundo eles, se aproximavam das longas noites escuras de inverno, e costumavam oferecer doces para agradar a seres das trevas e também para protegerem suas crianças. Olha só como eles são cegos, gente. Onde é que o ser das trevas vai proteger as crianças e vai comer doce? Me fala, como as pessoas acreditam em cada coisa. É que nem aqui no Brasil, o folclore brasileiro, o que tem? Tem sereia, que eles acreditam, né? Tem saci, tem cuca, tem não sei o que, eles acreditam. Somente aquelas pessoas assim que não conhecem a Bíblia, que mora em interior, que não tem muito estudo. Então, qualquer coisa que fala, eu vi um bicho assim, que só tem uma perna, é o saci, que não sei o que, eles acreditam. Olha, depois da meia-noite não pode fazer isso. Olha, na sexta-feira 13, não pode passar embaixo da escada. Tudo isso daí é um tipo de superstição. E a Bíblia fala que nós não devemos seguir a isso, acreditar nessas coisas.
Porque tudo é um inimigo que coloca medo nas pessoas. Ai, que eu não posso passar embaixo da escada. Ai, que eu não posso ver um gato preto. Ai, que eu não posso... Então, Deus não se agrada disso. Porque você acaba ficando com medo de uma coisa que nem existe. Na verdade, existe porque é o próprio inimigo que inventa esse tipo de coisa. Ah, eu vi a sombra, não sei das quantas, que tem que fazer. Tem gente que acende vela para poder espantar. Tem gente aqui, ó, eles ofereciam os doces até hoje. Tem, olha só, no Dia das Crianças, você vê que tem umas pessoas que gostam de dar doce para as crianças e faz aqueles pacotinhos bonitinhos. Aí, que nem, por exemplo, eu morei num lugar que tinha uma quadra bem grandona e no dia todo Dia das Crianças, eles se organizavam, as mães de santo se organizavam, todo mundo lá do centro espírita, hein? Se organizavam, aí fazia as barracas de cachorro-quente, de bolo, de tudo, e dava um monte de criança, ia tudo atrás para ganhar brinquedo, não sei o que, não sei o que lá. Quando você não tem o Espírito de Deus, você fala assim, eu vou lá pegar, aí eu oro, aí eu como. Só que são tipo de oferendas que foram sacrificadas aos demônios. Mas é pro bem, para proteger as crianças. Onde que o Espírito das... Aqui, ó. Eles costumavam oferecer doce para agradar os seres das trevas e proteger as crianças. Onde é que o Espírito das trevas vai proteger criança? Claro que não vai. Então, por mais que você fale assim, mas é só orar. Só orar não é só orar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que a gente coma coisa oferecida. Foi oferecido para eles lá, tem um propósito, por mais assim, mas eu já comi e nunca fiquei doente. Você não vai ficar doente fisicamente, só que lá na frente, aquele demônio vai voltar e vai começar a tirar suas forças espirituais, você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Você acha que o inimigo vai ser bobo de fazer uma coisa assim que você perceba que é ele agindo? Claro que não. O inimigo é muito esperto. Só que o povo de Deus, quando tem o Espírito Santo, é mais esperto ainda, tá bom? Então você evita de estar no meio dessas coisas, evita. Que nem, por exemplo, mas eu não participo do Dia das Bruxas, que eu vou falar aqui também sobre as bruxas, né? Eu não participo de nada, mas às vezes você participa de forma indireta. Como assim? Que nem, por exemplo, tem lá a propaganda falando que se você for no Burger King com uma vassoura na mão, você vai ganhar um lanche de graça. E aí? Você vai ceder? Mas eu gosto do lanche do Mac, do Burger King, que não sei o quê. Porque no McDonald's também fez. Eles fizeram essa promoção aí. Você não ia pagar nada pelo lanche, eu acho, né? Não sei como é que foi. Aí lá vai o crente com a vassoura na mão para ganhar um lanche. Teve uma pessoa na Bíblia que ela perdeu a bênção dela por causa de comida, que é a história de Esaú e Jacó. Depois você vai pesquisar, que está lá no livro de Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 27, você vai ler toda a história, para você descobrir o que acontece quando uma pessoa não tem a direção do Espírito de Deus. O tanto de besteira que ela faz, tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos falar um pouco sobre as bruxas e os bruxos também, porque existem. Bruxas e bruxos, vamos lá. Participam da história do mundo desde o início dos tempos como mulheres sábias, e homens também, né? Curandeiras que irradiavam o amor e praticavam a cura por conhecerem intuitivamente e profundamente o poder das ervas. Já nasciam com o dom aguçado da visão e o conhecimento da medicina natural. As que dedicavam somente às ervas e à cura eram denominadas feiticeiras ou curandeiras. E as que conheciam o poder da magia, por dominarem os elementos água, terra, fogo e ar, eram chamadas de bruxas. Olha só como eles ficam maquiando as coisas, né? Mulheres sábias, curandeiras que irradiavam o amor. Tá, mas acontece que quando a pessoa tem o Espírito de Deus, e o próprio Deus é assim, o próprio Deus, ele deixou
tudo das plantas na terra que trazem cura. Na Bíblia fala sobre bálsamo, que era usado para curar as feridas, entendeu? O inimigo, ele se aproveita das coisas que Deus deixou para nós e ele coloca como se fosse dele. Então a pessoa tem experiência que já curou alguém com algum tipo de erva, aí vai falar, ai, a dona fulana, ela é uma curandeira, ela cura as pessoas. Então a pessoa toma a glória para si. E a glória não é para nós, é para Deus. Então, quando uma pessoa ora e o milagre acontece, quem foi que curou? Não foi aquela pessoa, não foi aquela mulher, não foi aquele homem, não foi aquele pastor. Então, as pessoas, desde o início do mundo, elas são propensas, assim, a adorar o homem, a mulher, sabe? Ai, fulano curou, olha, ele curou. Aí, em vez de ele atribuir agora a Deus e falar assim, gente, não fui eu que curei, foi Deus, é o Senhor quem cura. Eles atribuem a glória para ele e começam a ganhar dinheiro em cima disso. Porque antigamente, lá no Nordeste, na época das nossas avó, bisavó, era assim, ai, leva lá na curandeira que vai curar esse menino que tá com um problema, qualquer problema. Ai, leva a fulana lá não sei aonde que vai curar essa pessoa. Então, era assim. E a glória não é, às vezes Deus dá o dom de cura para a pessoa, mas não é para ela, assim, ganhar dinheiro em cima, não é para ela falar, ai, fui eu que curei, eu tenho poder, eu sou assim, assim, assim. Não. Lógico que não. Então o inimigo se aproveita disso para as pessoas começarem a adorar o homem. Então elas eram chamadas de feiticeiras ou curandeiras. E aquelas que tinham o poder, que já é o inimigo já, entendeu? Porque ninguém tem o poder de fazer uma água flutuar, de colocar fogo assim sozinho no negócio. Não, ninguém. Então, assim, aquelas que tinham o poder dado pelo próprio inimigo de dominar a água, a terra, fogo e ar, que inclusive tem um desenho que é o Naruto, né? Que ele tem esse poder, ele domina os 4 elementos. Isso não é coisa de Deus, tá bom? Mesmo porque quem criou a água, a terra, o fogo e o ar foi Deus. Ele tem o poder sobre os elementos. Quem faz a terra tremer? Deus. Quem faz o fogo do nada pegar assim? É Deus. Então, às vezes, tá aquele calor muito forte. Dependendo da localização, às vezes tem tipo de plantas que elas dão combustão sozinhas. Então, elas começam a pegar fogo e começa a pegar fogo naquela mata ali. Entendeu? A água. Quem tem poder sobre as águas? Por exemplo, as águas do dilúvio, as águas que o mar se abriu quando Moisés passou com o povo, né? Quando eles estavam saindo da terra do Egito, foi o próprio Deus. O poder estava na vara que Moisés estava segurando nas mãos? Não. Deus falou, Moisés, toca nas águas. Ele só encostou aquela vara que ele estava, naquele pedaço de madeira, e aí se abriu, o mar se abriu. Deus tem domínio sobre a água, a terra, o fogo e o ar, porque ele quem criou, tá certo? Então, aí o inimigo se aproveita disso e aí vai mostrando para as pessoas. Ah, a dona fulana, ela consegue colocar fogo na mão sozinha. Tem muitos mágicos que fazem isso. E as pessoas pensam que é de verdade. Meu Deus, olha só, ele tá mexendo com fogo, não tá queimando a mão dele. Imagina. Na Bíblia, tem uma história de um moço que ele morava numa cidade chamada Gadara. E ele se lançava, quando o espírito imundo tomava ele se jogava nas rochas, assim, nas pedras, ele não morria. O que era isso? Um espírito maligno. Marcos capítulo 5. O moço, ele não morava com a sua família, porque ele tinha muitos demônios dentro dele, muitos espíritos dentro dele. Então ele morava nos sepulcros e às vezes as pessoas prendiam ele com cadeias de ferro. Sabe quando pega aquelas algema de ferro antiga? Que antigamente eram as algemas de ferro mesmo e bem grossa.
e prendia ele, mas mesmo assim o inimigo ele tem poder. Então fazia com que aquela pessoa, aquele moço, quebrasse aquelas algemas e saísse. E aí ele se jogava no fogo, nas pedras, e mesmo assim ele não morria, não morria. Então o inimigo que estava nele. Então mesmo assim, quem via fala assim, nossa, o que acontece com esse moço? Que o inimigo também tem o poder, assim, de fazer as coisas pegar fogo sozinha, de mexer com água, com ar, com a terra, entendeu? Então, essas bruxas, elas estavam com espíritos malignos, não era Deus na vida delas, tá certo? Então, as pessoas gostavam, olha, fulana de tal. Então, elas eram veneradas. E a primeira bruxa não está na Bíblia, mas os estudos apontam que a primeira feiticeira era uma moça lá do Egito chamada Ísis. Inclusive, ela virou uma deusa, né? Que as pessoas endeusaram essa Ísis aí. E aí, é uma deusa do Egito. Mas ela era uma feiticeira. E na Bíblia, agora nós vamos para a Bíblia. Nós vamos mostrar na Bíblia o que Deus fala a respeito disso. A respeito de feitiçarias, feiticeiros, feiticeiras, esse tipo de coisa, magia, essas coisas. Vamos ver na Bíblia o que Deus fala sobre isso, que é para a gente se afastar, claro. Mas nós vamos ler para vocês verem que Deus abomina esse tipo de coisa. Então vamos lá no início, falar sobre culto. Eles fazem culto aos mortos, certo? Então, vamos ver na Bíblia qual é o tipo de culto que a quem nós devemos prestar, certo? Então, o que é culto? Culto é um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Então, qual é a atitude, o rito que nós usamos? O louvor, a oração, a gente glorifica, certo? Glorifica a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, só o Senhor é Deus, ou seja, só o Senhor, a divindade quem é? É Deus, nós prestamos culto a Ele. E Jesus fala lá em Mateus, quando ele estava no deserto, quando a gente viu lá no comecinho, Mateus capítulo 4, versículo 9, que o inimigo chega para ele. Olha só, você é Jesus. O diabo sabia quem era Jesus, ele sabe. Só que ele dá uma de louco, sabe? Aí ele fala assim, se você de verdade é filho de Deus, você vai transformar essas pedras em pães. Aí Jesus fala, não, senhor. Porque a Bíblia fala assim, que nem só de pão viverá o homem, porque Jesus estava com fome, entendeu? Jesus estava jejuando, então ele estava com fome. E o inimigo se aproveitou, assim, desse momento do jejum. Por isso que o inimigo luta quando a gente faz jejum. Quando a gente está jejuando, quando a gente está lendo a Bíblia, o inimigo luta muito para a gente se distrair, para a gente fazer alguma coisa para quebrar o jejum, para a gente parar de ler a Bíblia. É assim que o inimigo faz. Então, Jesus estava ali na vigilância. Se você é o filho de Deus, então você, você tem que provar para mim que você é o filho de Deus. Então você vai se jogar aqui nesse penhasco e lá embaixo os anjos vão te proteger, se você de fato for o filho de Deus. Aí Jesus fala para ele, não, senhor, porque a Bíblia também fala, porque o diabo estava usando a Bíblia. Olha só como o inimigo é sujo, ele usa a Bíblia. Não, mas a Bíblia fala assim, você pode fazer tal coisa, você pode usar isso, você pode usar maquiagem, que a Bíblia fala que tem que se enfeitar, se adornar. Você pode fazer assim. Não. Então, o Jesus também usou a Bíblia, por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque a gente vai estar por dentro para poder dar a resposta para o inimigo. Se você não sabe da resposta, você fica quieto e sai de perto. Entendeu? É a melhor coisa. Por mais que as pessoas falam assim, não sabe de nada, não sei o que, nossa, é crente, não sabe da Bíblia. É crente, mas parece que, sei lá, deixa falando sozinho e sai de perto. Tá certo? E você ora para Deus te dar sabedoria. Então, Jesus, ele usou a Bíblia, ele falou assim, olha, a Bíblia também fala que não é para tentar o Senhor Deus.
Ele vai livrar? Ele vai livrar. Só que eu sei que é perigoso, por que eu vou me jogar daqui? Então, por último, o inimigo leva Jesus para um lugar e mostra para ele, assim, como se fosse num telão, né? Mostra para ele todos os reinos, todas as riquezas do mundo. E fala, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. E Jesus fala assim, não, que a Bíblia fala assim, que só a Deus que a gente tem que adorar, só a Ele servirá. Aí o inimigo ficou com vergonha, né? Constrangido, porque viu que Jesus resistiu a ele. Jesus resistiu. O que a Bíblia fala? Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O diabo foi embora, né? Ele foi embora, deixou Jesus lá porque viu que não conseguiu enganar ele. Então, quando a gente resiste, aí tá lá falando, vai dar um lanche de graça, vamos todo mundo, vamos. Você resiste, dá vontade de comer o lanche? Dá vontade de comer o lanche, que o lanche é gostoso, é bom. E é de graça ainda, nossa, meu Deus do céu. É uma bênção, não é uma bênção nada. Você vai estar participando, mesmo que de forma indireta, dessa festividade que é pagã. Você vai estar participando dessa festividade pagã, tá bom? Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Quando o Senhor falou para Moisés que era para tirar o povo do Egito, Moisés falou assim, mas como que isso vai acontecer? O faraó não vai acreditar em mim. E qual é o sinal que ele vai ver, assim, que o Senhor é Deus e está me mandando tirar o povo do Egito? Porque o povo hebreu era escravo no Egito. Então, Deus queria tirar eles de lá, porque o faraó estava muito maldoso com eles. Então, Deus falou para Moisés, né? Depois você lê o capítulo 7 todinho. Aliás, você vai ler o capítulo 6, 28, aí vai o 7 todinho, que você vai entender o contexto. E aí Deus falou, você vai levar a sua vara, Arão, né? Vai levar a vara e vai jogar no chão. Quando jogar essa vara no chão, aí ela vai se transformar numa serpente. Aí o que Faraó fez? Lá no 11 fala assim, 7:11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Olha lá, eles eram os bruxos do rei, de Faraó. Então, eles serviam a Faraó ali com seus encantamentos e tal, tudo para enganar. E claro, né, Faraó acreditava. Lembra da Ísis que eu falei? Que ela era uma feiticeira lá do Egito? Lá no Egito tinha muitos deuses. Lá eles eram um país politeísta, tinha muitos deuses. Então, eles adoravam tudo lá, tudo. Então, esses bruxos pegou as suas varinhas, né, e também jogou no chão. Lá no 12 fala, porque cada um lançou sua vara e se tornaram serpentes. Olha lá, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Ou seja, a serpente de Arão comeu todas as outras serpentes que eram dos bruxos. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito, que Deus tinha avisado. Olha, ele vai endurecer o coração, não vai deixar o meu povo sair do Egito. Por que Faraó endureceu o coração? Porque viu que os bruxos dele, né, que servia a ele, também tinha poder. O seu Deus tem poder, mas os meus bruxos também têm poder. Lá no 22, quando Deus transforma as águas em sangue, também vai falar, porém os magos do Egito, 7:22, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Faraó pensou, esse Deus tem poder? Os meus bruxos também têm poder, então eu vou segurar esse povo aqui e eu vou deixar eles aqui, que eles são meus escravos. Vamos lá em Êxodo capítulo 8, versículo 7. Quando Deus manda a praga das rãs. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então Deus transformou a vara de Arão em serpente, os magos também fizeram. Deus transformou as águas em sangue, os magos também pegou a água e um pouquinho de água limpa
pura, né? E também transformou em sangue. Deus mandou as pragas das rãs, um monte de rã. Milhares de rã estavam em cima da casa das pessoas, na cama das pessoas, na cozinha, no quarto, um monte de lugar. E também eles fizeram a mágica deles e apareceu lá a rã. Aí Faraó viu, eles também têm poder, também não vou deixar esse povo ir, e endurecendo o coração. O povo hebreu, eles moravam no Egito, só que eles moravam numa terra afastada, entendeu? Eles não moravam misturado com os egípcios, não. Eles moravam numa terra afastada. Então, assim, as pragas iam apenas para o povo do Egito, na casa do povo do Egito. Então, o povo hebreu, eles não sofriam as pragas, porque como eles moravam numa terra afastada, era perto, mas era um pouco afastado, só morava gente hebreu ali. Imagina, por exemplo, aqui em São Paulo e ali no Rio de Janeiro. Então, faz de conta que ali no Rio de Janeiro é o Egito e aqui em São Paulo é a terra que o povo hebreu mora, que está lá no capítulo 8, versículo 22. Fala assim: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita. Então, eles moravam num lugar chamado Gósen, que era pertinho do Egito, a fim de que nela não haja enxames de moscas, porque já era outra praga que Deus mandou, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo, que é o povo do Egito, né? Amanhã será este o sinal. E aí o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, que eram os egípcios, né? E sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então tinha muita mosca na terra do Egito, muita mosca, muito mesmo. Só que lá onde morava o povo hebreu não tinha nenhuma mosca, nenhuma mosquinha foi para lá. Ficou toda concentrada ali no Egito. Então, Deus livrava o povo. A diferença era essa, para Faraó ver que o povo que estava com os hebreus, que Deus estava com os hebreus, né? Que era o povo escolhido por Deus mesmo. Ainda assim, ele endureceu o coração. Então, na praga das rãs, eles fizeram a mesma coisa, os bruxos. Na praga dos piolhos, eles também... aqui no 8:18 fala, e os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Aqui eles já não conseguiram, né? E havia piolho nos homens e no gado. Aqui eles não puderam, eles tentaram fazer o encantamento igual das outras vezes, mas aqui eles não puderam. Na praga das moscas, a Bíblia não fala se os encantadores, né, os bruxos, conseguiram fazer ou não. Mas fala assim, que Faraó foi lá falar para orar por ele, porque Moisés falou, deixa eu ir sacrificar ao Senhor no deserto em 3 dias. Aí ele falou, tá bom, pode ir e orai também por mim. No 28 fala, né, no capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. Ou seja, ele estava liberando só para sacrificar, mas depois era para voltar, ele não queria liberar o povo. Então vocês podem adorar o Deus de vocês, mas é para voltar, não vá muito longe. Orai também por mim. Então Moisés foi e o Senhor atendeu a oração. Então tirou as moscas do Egito, da terra do Egito, da casa deles, da casa de todo mundo. E aqui no 30 fala, né? Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração dele. Mas mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E aí o Senhor foi mandando a peste para os animais foram morrendo, sabe? A praga das úlceras, que eram tipo umas perebas que nasciam no corpo das pessoas. Aqui no 11 fala, no capítulo 9, versículo 11. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos em todos os egípcios, tá vendo? Eles, por serem bruxos, era para eles terem poder para essas coisas não pegar neles.
Mas para você ver como nem tudo é perfeito, essas coisas assim, esses povos que mexem com esse tipo de bruxaria, encantamento, é vidente, mexe com, tem poderes, só que assim, uma hora falha o poder deles. E o poder do nosso Deus não falha. O poder do nosso Deus é certo, é convicto. Deus, ele sabe o que faz e Deus nunca erra, nunca mesmo. Deus não erra. Quando Deus fala, eu vou fazer assim, ao tanto de praga que Deus mandou para o povo do Egito, nenhuma errou. No começo, os magos, eles estavam conseguindo copiar o que Deus estava fazendo. Só que depois de um tempo, eles não conseguiam mais. Aqui está falando, né? De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés. Então, assim, teve uma hora que eles começaram a demonstrar fraqueza. Então, o inimigo tem um lado fraco, sim. Então, nós conseguimos vencer ele. Conseguimos de várias formas. Pelo jejum, pela oração, pela leitura da palavra. Essas são as 3 armas que nós temos que ter, certo? Eles não conseguiram mais copiar. Por quê? No começo parece até ter força, resistência. Mas depois, começou a enfraquecer. Nossa, eu não conseguia fazer mais nada. Até ele estava com pereba no final. Então agora vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, 4 e 5. Aqui o povo o povo hebreu já tinham saído, né, do Egito. Deus já tinha libertado eles e tal. E Faraó mesmo assim foi atrás. Depois você vai ler. É para você ler. E aí eles estavam no deserto, né? No Monte Sinai, tinha um monte, e eles estavam ao redor desse monte. E Deus falava com Moisés em cima desse monte. Moisés ia até o monte, Deus falava com ele, ele descia e passava a mensagem para o povo. Então, aqui é uma das mensagens que Deus falou para ele, os 10 mandamentos, né? É um dos 10 mandamentos. Então, vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra que eles estavam lá no Egito, lá eles serviam a Faraó, Faraó escravizava eles, era uma coisa muito ruim, muito triste. Mas Deus tirou eles de lá com mão forte. Olha o que ele fala no 3: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Olha aqui, quando fala dos 4 elementos do céu, que é o ar, na terra, né, e nas águas. Então, e não fala do fogo, mas enfim. Mas aqui tá falando que não é para ter nenhum tipo de imagem, né, que representa um dos 4 elementos, ou mesmo em forma de pessoas, em forma de humanos. Não é para ter. Mesmo porque todo mundo viu e todo mundo sabe até o dia de hoje que Deus tem o poder. É visto pelas obras que ele fez lá no Egito, pelas pragas que ele mandou. Então, mesmo que os magos, os bruxos tentaram copiar, mas não conseguiram. Olha o que fala no capítulo 22, versículo 18. 22, versículo 18, que fala da idolatria. A feiticeira não deixarás viver. Então Deus abominava. Não era para ter nenhum tipo de feiticeira no meio deles. Não era. No 22 fala, aliás, no 20, olha o que o 20 fala. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Então, eu vou fazer um sacrifício aqui pro Deus tal, pro santo tal, assim. Deus abominava isso, não era para fazer, porque era para sacrificar somente a Ele, era para adorar só a Ele. Agora vamos lá pro livro de Números, que é depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo e Números, certo? Aí tem Levítico antes de Números, Êxodo, Levítico e Números. Então, lá no capítulo 22 do livro de Números, no versículo do 5 ao 12. Do 5 ao 12, vamos descobrir sobre um moço chamado Balaque. Ele também era um feiticeiro. E ele queria contratar um moço chamado Balaão. Só que esse Balaão era servo de Deus. E ele era
Ele era tipo um profeta, então tudo que ele falava acontecia. E esse Balaque, ele queria amaldiçoar o povo de Deus. Então ele foi contratar esse Balaão, levou um monte de ouro, de prata, de dinheiro, muito dinheiro. Falou assim: eu vou te pagar tanto dinheiro para você amaldiçoar esse povo. Aí Balaão, né, vamos ler aqui, no 5. Este enviou mensageiros a Balaão, que é Balaque, né, filho de Beor, a Petor. Petor é o nome do lugar que Balaão morava, né, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, que Balaque chamando Balaão: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de frente de mim. Balaão, ele não estava junto com o povo hebreu. Ele era de outro povo, de outro lugar, mas ele era servo de Deus. E aí, esse Balaque ficou com medo. Era assim, quando o povo hebreu saiu do Egito, eles estavam no deserto, então eles paravam nos lugares. Então eles pararam no Monte Sinai, ficou ali um tempo, depois partiram e foram para outro lugar. Então eles se acampavam nos lugares, entendeu? Eles não tinham moradia fixa, eles estavam no deserto, então eles acampavam, ficavam um tempo, depois guardavam as tendas e continuava a viagem, que eles iam para a terra que Deus tinha prometido a eles. Então eles acamparam no lugar próximo do Jordão, que é próximo de Jericó, chamado Campina de Moabe. Esse Moabe era o dono da terra lá e ele ficou com medo. Então ele mandou uma mensagem lá para Balaão para falar, né, que esse povo está aqui perto da minha terra e eu tô com medo deles. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Eles são muito fortes, são poderosos. Então vem amaldiçoar eles, para ver se eu poderei ferir e eu lançarei fora da terra, porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, que era o povo que queria que Balaão amaldiçoasse o povo hebreu, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Então levaram dinheiro, né? E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui essa noite, eu vos trarei a resposta como o Senhor me fala. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Que Balaão falou: espera aqui que eu vou orar para ver o que Deus fala, né? E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e ele veio até a mim falando, né? Balaão falando com Deus: eis que esse povo que saiu do Egito, cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então, o povo de Deus, por mais que se Balaão fosse amaldiçoar, que Balaão tentou amaldiçoar, porque Balaão ficou de olho no dinheiro, entendeu? Balaão ficou de olho no dinheiro e foi lá tentar amaldiçoar o povo, mas ele não conseguia. Toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, ele começava a falar sozinho, palavra de bênção para o povo. Então, ele não conseguia amaldiçoar. Porque Deus é assim, hoje em dia as pessoas fazem muita maldade umas com as outras, então elas fazem assim, elas vão no centro, paga dinheiro para a pessoa que está lá, para a mãe de santo, para alguém, eu quero fazer uma obra contra tal pessoa, eu quero destruir essa família, eu quero fazer assim, assim, assim. Aí compra lá uma galinha, por exemplo. Aí vai lá a pessoa que tá lá, mata a galinha e derrama o sangue, não sei o que, contra a vida. Sabe essas revelações que tem nas igrejas? Olha, aqui tem uma pessoa que seu nome foi colocado na boca do sapo. Aqui tem uma pessoa que enterraram o seu nome lá no cemitério. Tudo isso daí é tipo de feitiçaria. Então a pessoa, quando está na oração, quando está lendo a Bíblia, está obedecendo a Deus, esse tipo de encantamento não pega na pessoa, porque a pessoa é crente de verdade. O inimigo vai ver e fala assim: ixi, eu não posso mexer com isso aí. Então aquela pessoa perdeu dinheiro à toa, jogou dinheiro fora, porque fez uma obra. Agora, quando a pessoa não teme a Deus, tem que falar assim: ai, macumba não pega em crente. Depende. Se o crente for rebelde, vai pegar sim. Vai pegar e Deus vai deixar.
porque está na rebeldia, não está obedecendo. Como que Deus vai cuidar? Como que Deus vai acampar os anjos? Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor estão acampados, ou seja, estão ali para proteger, ao redor do que os teme e livre guarda do mal. Então, se a pessoa não teme a Deus, a pessoa crê em Deus, está na igreja, lê a Bíblia de vez em nunca, ora de vez em nunca, crê em Deus, só que quando chega as horas da tentação, a pessoa vai, ai, mas é só um pouquinho. Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí o inimigo vem, aí acha terreno e entra, né? E joga seta, acontece as coisas, aí a vida da pessoa começa a dar tudo errado. É por causa disso, da rebeldia. Agora nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. O versículo é bem comprido, mas a gente vai entender um pouco mais. Na minha Bíblia fala assim: as abominações das nações são proibidas. Então, só de ler o tema a gente já sabe que é abominação diante de Deus, esse tipo de coisa. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, não era para eles aprender, fazer nenhum tipo de feitiçaria, de encantamento, de nada. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti, de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então o que eles faziam? Eles ofereciam os próprios filhos para esses deuses. Então tinha um deus chamado Moloque, que ele exigia sacrifício de crianças. Então tava lá esse deus, depois você pesquisa, você vai ver. Com os braços estendidos, colocava a criancinha lá e colocava um fogo embaixo e ia queimando a criança. Era horrível. Coitada, a criança ficava chorando até morrer, né? Então, Deus não queria isso. Por isso que ele falava que não é para passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo. Não é para você ir atrás de um adivinhador que vai adivinhar o futuro. Ai, deixa eu prever o seu futuro aqui. Esse negócio de horóscopo, não acredita nessas coisas, gente, porque isso não é de Deus. Isso aqui, ó, adivinhador, prognosticador, o que é isso? É tipo adivinhar também, permitir ou adiantar. O que é prognosticar, né? Permitir ou adiantar conhecimento do futuro, anunciar. Então, também não é bom. Agoureiro, vamos ver. É antever e pressentir. Ah, eu tô pressentindo que vai acontecer uma coisa muito ruim. Ah, eu tô pressentindo que não sei o quê. Isso aí não é de Deus. E feiticeiro, todo mundo sabe. Nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Quem consulta os mortos? Os espíritas, né? Que aquela religião lá de Chico Xavier, que fica fazendo... vai consultar os mortos, para ver o que vai falar, consultar minha tia que morreu, que não sei o que, ela vai trazer uma mensagem para mim. Não faça isso, porque não é de verdade. Mesmo porque quem morreu... se foi crente, tá no céu. Se não foi, infelizmente não tá no inferno. E não sai de lá. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Então Deus quer perfeição nossa. Agora vamos lá para o livro de... Vamos continuar no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Para a gente encerrar. Depois eu vou fazer um estudo para falar mais sobre o paganismo. Só sobre paganismo. Tá bom? Que vai ficar mais fácil. E aí vocês vão entender dentro da Bíblia, porque a Bíblia também fala sobre Roma, quando o Paulo estava lá em Atenas, na cidade de Atenas, lá na cidade de Éfeso, que ele viu os deuses lá, né? Então a gente vai fazer um estudo mais profundo sobre o paganismo.
Mas por enquanto vamos ficar só na questão do... É mais para explicar o Halloween mesmo. Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 26 fala assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, assim, se obedecer, é abençoado. Se não obedecer, é amaldiçoado. Então, todas as tribulações que estão no mundo, para quem não obedece, também é atribulada. A pessoa fica perturbada, atribulada. Olha, tem uma colega que ela gosta muito do filme os filmes do Harry Potter, sabe? Que ele é um bruxo e tal. Ai, mas é legal, gente, que não sei o que, poder... Gente, isso aí é bruxaria. É interessante, às vezes pode até ser interessante, porque quando eu tava desviada, eu também assisti os filmes do Harry Potter. E eu achava legal. Mas tem muita coisa pesada naquele filme que você acaba recebendo para si, muito tipo de encantamento que você recebe para si, e você acaba ficando sem força para orar, para tudo. Você vai se desviando. Quando esses filmes foram lançados, os livros, que começou pelos livros, né? E quando esses livros foram lançados, lá para 2004, 2005, não sei, muitas crianças foram atrás de escolas de bruxaria para aprender as magias, que achava interessante, achava legal, sabe? Então, hoje em dia, existem muitos bruxos. Existem até bruxos dentro da igreja que estão disfarçados de pastores, de obreiras. E eles oram, eles revelam, porque eles têm o poder. Lembra dos magos lá do Egito? Eles têm o poder. Pode curar as pessoas, pode levantar até um defunto. Pode curar a pessoa assim, a pessoa tá com problema de saúde, a pessoa é curada, vomita lá o negócio que tá dentro dela. E as pessoas ficam, oh, meu Deus, olha Deus. Não é Deus que está curando. Então, nós precisamos orar, pedir o Espírito de discernir os espíritos. Porque o Espírito Santo, ele tem vários atributos. Então, um deles, assim, é para discernir os espíritos. Se o espírito provém de Deus ou do diabo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, que ela ora mesmo, ela leva as coisas de Deus a sério, lê a Bíblia, tem que ter o conhecimento da Bíblia para descobrir essas coisas. Na hora que você vê alguém na igreja falando uma língua estranha, bem estranha mesmo, sabe? Bem diferente, e fazendo umas coisas assim, pregando em cima do púlpito de um jeito diferente, que chama a atenção das pessoas, mas é diferente, é estranho, sabe? Se você tem o Espírito Santo, Deus vai mostrar para você se aquela pessoa está sendo usada por ele ou pelo diabo. Porque o diabo, ele prega, ele usa as pessoas para pregar, para tem igrejas grandes que eles servem o próprio diabo. E as pessoas pensam que é Deus que está ali, que é Deus que está curando, que é Deus que está fazendo, mas não é. Não é Deus que está ali, não é Deus que está curando, não é Deus nada. É o outro Deus lá, do D minúsculo, entendeu? Então vamos tomar cuidado, gente. Não fica atrás dessas coisas, não participa nem de forma direta nem indireta desse tipo de evento. Que é tudo inimigo que engana as pessoas. E aí os servos de Deus, que nem Deus estava falando para o povo de Israel, né? O povo hebreu, que antigamente era conhecido como povo hebreu, e depois eles foram povo de Israel, colocou o nome da cidade deles, ganharam o nome, a cidade deles e tal, os israelitas. Então Deus falava, gente, eu não quero vocês envolvidos com essas coisas, não se envolvam com essas coisas, olha aqui, a bênção e a maldição. Se vocês se envolverem com essas coisas, eu vou sair do meio de vocês. Vocês vão ficar sozinhos e aí os inimigos vão vencer vocês, vão tomar as coisas de vocês, os bens, as riquezas, tudo de vocês vai ser tomado. Então, enquanto vocês estão me servindo, eu estou cuidando de vocês, eu estou livrando vocês, eu estou abençoando, estou preparando tudo que vocês precisam para viver nessa terra. Então, é assim, tá bom? Então, esse foi o nosso estudo. Depois eu vou fazer o estudo sobre paganismo. Então, nós vamos descobrir mais coisas deste mundo para a gente não ser enganado. Ok? Então, um beijo no seu coração e até o próximo estudo. Paz do Senhor.